E aí, galerinha do YouTube e Pica, tudo boa? Galera, é o seguinte, Minecraft tem várias atualizações em várias faixas de easter eggs, de coisas bem bacanas e bem marcantes. Uma dessas outras coisas que o Minecraft tem são suas teorias e mistérios macabros. Como, por exemplo, o que aconteceu com depois do Steve do Minecraft e da Alex. Até porque os dois são do ambos o universo, já que um protege o outro. Então o que aconteceu com o Steve e a Alex depois, né, do Steve e a Alex do Minecraft? O que aconteceu com o jogo depois que eles surgirem no mundo? Então vamos lá, eu sou o Gabriel e esse é o meu canal. Galera, eu vou simplesmente chegar ao ponto-chave, para o pessoal não falar mal de mim. Alex, galera, e o Steve, você simplesmente pode mudar. Eu já vou contar também uma história sobre teoria sobre a Alex, né, no jogo Minecraft. Vai ter um segundo vídeo que eu vou estar fazendo, lançando no canal, mas depois desse vídeo aqui, beleza? Senão, então assista esse vídeo, depois corre para assistir esse aqui. Tipo, assiste esse vídeo que eu tô fazendo da teoria sobre o Steve. Depois volta pra assistir o vídeo da Alex. Senão vocês não vão entender nada das teorias, beleza? Alex, galera, e o Steve são dois casais. Isso já dá pra entender. A Alex, galera, é mais ou menos uma menina. Isso já é comprovado no Wikipedia do Minecraft, já que ela teria cabelo curtos de menina e um braço fino de menina. Isso dá pra provar que a Alex é uma garota. E, galera, é o seguinte, o que aconteceu com o Minecraft antes da chegada do Steve e da Alex? Então, vamos aí para as nossas teorias doidas. Momento Gabriel viajando nas ideias. Então, vamos lá, galera. Vamos começar a nossa teoria de malucos. Até porque só tem maluco nesse canal doido. Nunca vai ter pessoas normais. Se você fala que é uma pessoa normal, você tá mentindo. Mas, galera, vamos lá, galera. Vou começar aí a contar as teorias sobre o que aconteceu com a Alex. Não, o que aconteceu com Minecraft depois que surgiu a Alex e o Steve. Já tô até gaguejando aqui. Beleza, mano. Bom, galera, basicamente o Steve e a Alex são dois casais, como eu falei. Ah, vá, são dois casais. Eu pensei que seria dois grupo de golfinho. Mas enfim, galera, seria dois casais do Minecraft e eles fariam parte do modo história do jogo. E bom, o que aconteceu com o Steve e a Alex do jogo Minecraft? O que aconteceu com eles, né? O que aconteceu antes do Steve e da Alex chegar? Galera, vocês estão prontos mesmo? Vocês têm que estar pronto para tudo, porque agora as teorias vão começar, beleza? Bom, para começo de conversa, o mundo antes da chegada do Steve e da Alex, por incrível que pareça, já foi habitado. E por que, Gabriel, você acredita nessa teoria? Isso é porque simplesmente depois que o Steve e a Alex chegam, já tá tudo diferente. Uma prova que tá tudo diferente são basicamente coisas diferenciadas dentro do jogo, como simplesmente a própria cidade ancestral. A cidade ancestral é um exemplo que mostra que o Alder mora lá. Mas antes do Alder morar, quem que existia nessa cidade? Quem que morava nessa cidade? E o que tinha dentro dessa cidade? Bom, basicamente tinha bastante simplesmente pessoas. Até porque tem vários registros
no Minecraft que prova que a cidade ancestral teve pessoas dentro do jogo. E a teoria é que depois que, e também é que teria um protetor, um defensor. Até porque se você pegar essa tradução do Walder e virar depois, vai ficar o defensor. Então o Walder ele tá defendendo alguma coisa. Ele tá defendendo o mundo dele. Só que por incrível que pareça, aconteceu alguma coisa que não era pra acontecer. Por exemplo, o Walder, ele simplesmente ele era um pro defensor, ele defendia as pessoas. No entanto, aconteceu algo misterioso que pode ter acontecido e ter acabado fundindo toda essa conjunção motora. E a prova vem logo em seguida. Os Vindicators ou os Pillagers. Galera, vocês têm noção que os Vindicators e os Pillagers simplesmente são como fala? Gente que odeia os Village. Aí você fala, Gabriel, mas odeiam por quê? Vocês já vão entender por que eles são pessoas que odeia os Village. Isso já vai começar a fazer sentido e encaixar na sua cabeça. Por incrível que pareça, galera, simplesmente os Pillagers, que são esses narigudo aí, vou chamar de narigudo, parece Lula Molusco. Lula Molusco! Enfim, galera, ele simplesmente odeia os Villagers, assim como odeia os cidadãos. E isso simplesmente não é novidade. Toda vez que você chega perto desse bicho, ele tá lá com um machado na mão, pronto para te matar. Até porque, galera, a missão dele não era esse tipo de monstro. Ele virou monstro depois que simplesmente os aldeões expulsaram os villages excluídos das vilas. Sim, existiam villages. E esses villages simplesmente eles não gostavam simplesmente do comportamento desses villages. Ao simplesmente os aldeões verem, eles não comportavam como um aldeão. Ele não se tratava como um aldeão. Eles simplesmente faziam coisas que um aldeão não faria. Então esses outros aldeões descartaram, jogaram os outros aldeões que simplesmente era parte da família dele. Jogaram simplesmente no lixo. Jogaram ele pra fora. E isso chegou uma sede de vingança. Que eu acho que eles não deveriam ter feito isso. Mas a merda já foi feita. E simplesmente os Vindicator ou os Pillagers simplesmente buscavam um jeito, uma solução para poder torturar essa simplesmente solidão, já que simplesmente ele não tava mais no seu reino de glória. Os Village tinham acabado de tirar todos eles da vilas. Então, como que eles poderiam avançar agora? Foi então simplesmente que um Vindicator, ou seja, peraí, tá bugando o negócio. Cara, eu vou ter que pegar um negócio aqui porque esse negócio aqui tá trollando, velho. Meu Deus do céu. Tô trollado pelo controle do Minecraft. Jesus. Tô com um clássico mesmo. O Pillager, galera, basicamente, ele era pra ser um village normal. Só que por ele ser rejeitado pela maioria dos villagers, ele acabou simplesmente se rebeliando contra eles. E isso fez que ele ficasse triste e abatido. Com isso, agora onde que eles iam morar, como eu disse, né? Os villagers simplesmente tinham acabado com a alegria deles. Destruído a casa dele, pois ele descobriu, ele descobriu que esses villages são totalmente diferentes. Então, onde que os villages iriam morar, né? Onde que esses pillagers, né? Até porque eles literalmente viraram outra pessoa.
onde que eles iam morar, já que a vila não seria mais um lugar seguro. Os Village acharam que eles seriam traidor entre deles. Então, disso, eles acabaram simplesmente optando por um ato mais cruel. Sabe quando você simplesmente vê aquela cena de filme quando um ladrão assalta simplesmente uma loja, né, e se revolta? Assim como um ladrão, os Pillage simplesmente se revoltaram contra os Village que expulsaram da vila. Em vez de eles virarem ladrões, eles viraram mesmo. Só que ladrões corruptos. Então, simplesmente, nessa teoria minha, eu acabo tirando uma conspiração doida. Os Village simplesmente foram expulsos da vila pelos seus próprios comparsas de vila. No entanto, simplesmente eles não perderam as esperanças. Muitos simplesmente acabam perdendo a esperança, pois simplesmente não tem aonde ir, simplesmente não tem aonde viver. E isso acaba sentindo depressão. Isso não é só com os bichos do Minecraft, mas também com nós, seres humanos. Você já parou para pensar que muitas vezes você está sendo desprezado pela sociedade, pela sua família, mas simplesmente você não para olhar ou analisar isso? Então, simplesmente esse modo que simplesmente os Village tratam os Pillage são como se fosse a faixa de um ser humano. O ser humano simplesmente tem também uma depressão obscura, o seu lado mais sombrio. Mas enquanto tem outros que acabam tirando a sua vida, tem outros que acabam se revoltando. E foram isso que aconteceu. Os Pillage, por simplesmente serem, serem rejeitados pela sua própria vila, não gostou muito da ideia. E eles não aceitaram perder para os Village. E nisso, simplesmente, eles começaram a ter uma chama de vingança no corações deles. E essa chama de vingança se tornaria um ódio na qual ele destruiria cada sentimento de coração de Village que expulsou dentre ele. Sim, cada coração. E nisso simplesmente criou uma rivalidade entre Village e Pillage. A história simplesmente do Pillage é perturbadora, já que simplesmente todos aqueles Village que antes eram simplesmente da vila, agora seriam incapazes de poder voltar, ou até mesmo para defender a vila. Os Iron Golems não gostavam dele, os Village não gostavam dele, mas eles queriam voltar a todo custo. No entanto, eles não podiam. E nisso, simplesmente ardeu uma grande chama. Uma chama que queimou até os pulmões das próprias pessoas que o assistem. E nisso, simplesmente foi para mostrar que eles iriam atacar com tudo. Não importa se é Village, não importa se é player. Então, simplesmente, o passo seguinte dos Pillage foi a tal armar a guerra. Então simplesmente eles fizeram um impacto com uma bruxa. Uma bruxa que teria um encanto mais poderoso no mundo do Minecraft. Tanto que vocês podem ver que quando os Pillage eles atacam uma vila, eles simplesmente têm a bruxa a seu favor. Isso não é novidade, já que a bruxa seria uma das companheiras dele, já que simplesmente ele fez todo o impacto com ela, fez toda a amizade com ela. E nisso, simplesmente, eles juraram que ia conseguir matar e destruir os Village. E depois, nesse impacto, eles acabam tendo uma aliança com a bruxa. No entanto, essa aliança iria cobrar preço, assim como todo filme de super-herói ou vilão. Então, simplesmente, eles iriam sobreviver. No entanto, alguns humanos que no qual vivia aqui na Terra ia pagar o preço de forma inunciável, ou seja, sendo transformado em zumbi.
E então a teoria dos zumbis começa a fazer sentido. Os humanos, tanto que vocês podem ver, deixa eu ver se eu tenho o modo normal, acho que eu tenho o modo normal aqui pra mostrar pra vocês. Vou colocar no normal porque eu vou mostrar agora, porque agora vai fazer todo sentido. Deixa eu parar de voar. Para de voar! Aí, beleza. Deixa eu pegar um zumbi aqui, modo criativo, e eu vou mostrar uma curiosidade que eu acho que muitas pessoas não sabiam. Vou pegar aqui o zumbi, beleza. O zumbi é esse mob aqui. É o mais. Quem é o feio, o mais bonito do papai, hein? Galera, esse zumbi aí, eles na realidade foram mobs que foram infectados pela poção da bruxa. A bruxa seria um mob mais poderoso, encantador do mundo do Minecraft. E peraí, deixa eu aqui colocar no passivo de novo para não ter barulho incomodando e tal. Ou seja, e a bruxa seria um dos mobs mais perturbadores, porque é ela que simplesmente atraria magia para esse mundo de Minecraft. Então, simplesmente as pessoas, galera, que antes habitavam esses mundos, né, agora virariam zumbis. E outras pessoas, galera, que simplesmente não aceitavam isso, saíram ou fugiram do jogo. Tanto que a gente tem pista como pirâmides, temos as vilas, que na realidade não foram feitos simplesmente por village, até porque a gente sabe que os village não têm capacidade de construir a vila. E temos também alguns templos de... Ué, coloquei no passe, não coloquei? Que estranho. Então simplesmente tem algumas estruturas, como por exemplo o templo lá do deserto, o templo de Django, lembrei o nome, Django. E também temos outras estruturas, como a estrutura embaixo d'água e outras formas aí. Então dá para perceber que sim, havia vida, simplesmente. No entanto, acabou simplesmente sendo destruído, tanto com a bruxa quanto com outras coisas. Então, simplesmente, o Aldo, ele era simplesmente um mob simplesmente inofensivo. Ele provavelmente protegia os humanos. No entanto, a bruxa, por ela ver que simplesmente os villages que foram expulsos de sua própria origem, ela também se sentiu excluída e decidiu ajudar os pillagers. E nisso, ela simplesmente, além de fazer zumbis, esqueletos simplesmente com arcos encantados, começaram simplesmente a surgir outras teorias. Colocaram aranhas gigantescas mutantes e também uma outra entidade, o Walder. O Walder seria simplesmente um ser que provavelmente ele habitaria na superfície do mundo, já que o nome se chama Cidade Ancestral. Então simplesmente haveriam players de Minecraft jogando, assim como a gente vê nas alfa, um montão de Steve andando no meio do nada. No entanto, parece que o Alder, que no caso seria uma criatura bem, depois da poção que a bruxa joga nele, ele acaba virando do mal. Tem que praticar mais a minha risada de bruxo. Então, simplesmente por o Alder ficar do mal, a gente tem... E vocês sabem lá, Gabriel, mas como que essa teoria pode bater com a sua conspiração? Muito simples, meu amigo. Sabe o disco 13 ou outro disco que vocês conhecem? Lá tem um pequeno spoiler de players simplesmente correndo ou fugindo do Walder. E nisso também temos respirações, como se fosse pessoa respirando. Isso dá para provar que provavelmente já existiu gente nesse mundo de Minecraft. No entanto, com esse bicho simplesmente na superfície, era impossível de vencer esse monstro.
Isso dá pra mostrar que sim, existia gente na superfície construída no sobrevivência. No entanto, esse bicho era tão forte que acabou destruindo qualquer player de Minecraft na antiguidade. E depois o Waldo ele acabou sumindo de simplesmente de todo o Minecraft. Só que depois, simplesmente, depois de anos e anos, ele acabou retornando simplesmente para o jogo. Uma atualização que muitas pessoas ficaram indignados. Então, simplesmente, as pessoas que simplesmente viram esse suposta criatura na época, antes da Mojang criar, essa é apenas uma teoria, tá, gente? Não vai bater com a cabeça, senão você pode ficar louco. Então, simplesmente, o Walder, ele seria basicamente um bicho que habitaria muito tempo antes da gente existir aqui no jogo. Mais antigo até que o seu próprio pai, hein? Então, simplesmente, ele seria um monstro, simplesmente muito antigo, que ele não fazia mal. No entanto, graças ao efeito da bruxa, ele simplesmente se revoltaria contra todos, até mesmo contra os humanos. E nisso temos outra teoria. Sabe o Wither? Então, a nossa teoria é que ele é mais um monstro feito por efeito da cabeça da bruxa. Na realidade, a bruxa simplesmente ela queria fazer uma destruição em todo o jogo Minecraft, causando sim um fim a toda a humanidade. Então a bruxa foi responsável por fazer como fala? O Wither. Tanto que, basicamente, as pedras simplesmente deu pra algumas pedras simplesmente do do Nether, a gente pode reparar que também tem uma semelhança ao Wither. Inclusive aquelas pedras simplesmente o Nether, ele também já foi todo destruído pelo bicho. Isso dá para também perceber que o Nether ele já foi uma superfície, assim como a nossa superfície que é o Overworld. O que acontece é que a bruxa, os Village, eles tinham criado um portal antes mesmo do surgimento do Steve. A teoria vai te assustar. O Guest que antes protegia o inferno, magicamente foi afetado pelo efeito da bruxa. Então o Guest, que antigamente era defensor do Nether e o pessoal simplesmente não existia esse bicho, acabou simplesmente virando um pesadelo para todas as pessoas que iriam para esse submundo. Então simplesmente o Nether ele seria basicamente uma superfície. Tanto que dá pra até ver os mobs como Blaze e o Wither Skeleton destruindo, tentando vencer o Wither Boss. Já que simplesmente o Wither Boss foi um dos responsável por toda a destruição do Nether. E também você percebe também os bichos como o Pigman e Zombie Pigman acabam indo na direção do Wither Skeleton, já que ele foi a responsabilidade de toda a destruição. Então, a causa simplesmente do Nether foi simplesmente essa minha teoria, que o Wither, ele simplesmente foi invocado pela bruxa, causando assim, no mundo normal, uma grande devastação. Pessoas ou players que simplesmente antigamente viviam, acabou simplesmente tendo que abandonar o local, porque o bicho era pacas de matar. Muitas pessoas, os players que acabaram sendo mortos pelo jogo, abandonaram as partidas. Outros tentaram enfrentá-lo, mas acabaram sendo mortos durante a batalha. Então, galera, pra vocês terem noção, o quão a bruxa é responsável por todo o jogo Minecraft. Então simplesmente as pessoas que ainda estavam vivas no jogo Minecraft, elas poderiam morrer de fome. E nisso simplesmente chega a outra teoria que eu já vou conspirar para vocês. Depois elas poderiam simplesmente
passar morrendo de fome e nisso elas não teriam o que comer. Ah, Gabriel, mas aí a pessoa não sobrevive. Exatamente. E nisso, por ela não sobreviver, elas acabaram ficando apenas mortas. Elas morriam. No entanto, a bruxa poderia reviver os mortos, transformando essas pessoas que foram mortas de fome como zumbis. E outra coisa, não para por isso não. As pessoas que simplesmente nasciam, simplesmente nesse overworld, o Wither estava destruindo. Muitas vezes elas iam para o The End para procurar, já que simplesmente o Nether, no caso seria a superfície, não havia salvação e nem embaixo da terra. Então eles iriam ir até no fim, mas até nisso eles acabavam se dando mal. As pessoas, galera, que simplesmente atravessavam o portal como solução de forma de escapar, tinha uma consequência. Tinha que matar o grande chefão, que é o Ender Dragon. No entanto, simplesmente elas não conseguiam. E por ela não conseguir... Peraí, desculpa. E por elas não conseguirem matar o Ender Dragon, elas acabam simplesmente indo parar nas ilhas próximas, ou seja, fazendo pontes. E nisso elas acabam encontrando outro negócio, que é uma frutinha de couro. Essa frutinha elas acabam comendo e elas acabam descobrindo um negócio da hora da frutinha. Você pode se teletransportar a qualquer lugar. O problema vem logo o seguinte: elas estariam comendo tanto dessa frutinha que logo em seguida elas virariam Endermans. What the fuck? Sim, Endermans, já que simplesmente não teria outra solução. Elas teriam medo de matar o dragão e a única forma delas simplesmente se necessitar é simplesmente comendo a fruta do couro. Tanto que o Enderman solta algumas frases quando você tá jogando o jogo Minecraft. Ele simplesmente solta algumas frases em grego como help me, que é ajuda-me, e outras variedades. Galera, isso aqui são apenas teorias, tá? E quem conseguisse matar o dragão? Bom, galera, quem conseguisse matar o dragão poderiam libertar todas as mandadas de Endermans. E os Endermans seriam livres. Agora eu te pergunto, livre pra quê? Né? Livre pra quê? Os caras ficam te batendo, te dando dano o tempo todo. Livre pra quê? Pra judiar mais dos players. Livre para caralho, que tá livre pra levar porrada de novo, que os bichos aí, mesmo libertando os caras, eles são ingratos. Vai se fuder, velho, bicho. Cê é louco. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa minha teoria. Foi uma teoria muito, mas muito viajada. E depois que muitas pessoas viram Enderman, outras morrem, outras viram um zumbi. Tanto que você for lá no bioma de Gru, você consegue transformar, você consegue desfazer o Village simples, o Village zumbi apenas jogando uma poção de fraqueza e dando uma maçã, provando que sim, poderia ser o Vindicator que poderia ter capturado um zumbi normal e um Village, e assim ele poderia sim conseguir ter desbloqueado a cura para destransformar a galera em zumbi. Galera, mas isso é só apenas teoria, tá? Não quer dizer que vai fazer sentido. Vamos ver se faz sentido ou não, gente. Vamos ver. Vou colocar aqui de noite. E eu quero ver
se essa minha teoria vai bater com a solução. Aqui, deixa eu ver. Tá noite. Vou colocar de novo aqui pros bichos nascer. Mano, se o zumbi virar um humano aqui, velho. Será que ele vai virar humano, mano? Vamos testar. Mal, beleza? Vou pegar um ovo de zumbi aqui. Sai daqui, bicho. Ah, tá, esse bicho aqui que não ele vai. Aqui tem 2 zumbis, deixa eu testar eles aqui. Pegar uma poção aqui. Oh, caramba. O dedo parece... fraqueza. Cadê a poção de fraqueza? Será que essa lentidão é fraqueza? Aqui, ó. Achei. Agora vai chegar a hora da verdade. Será que... Vamos ver aqui, ó. Será que vai funcionar? Vamos ver. Perfeito da poção, agora vou pegar a massa dourada. Ih, rapaz, não tá funcionando não. Então esse aqui não tem salvação não, filho. Moral da história, funciona no zumbi, no aldeão, mas não funciona na vida real. Um bicho. Nossa, seria tão legal, né? Se a gente puder transformar ele em modo normal, tipo, humano de novo. Mas não funciona não. Mas galera, esse foi a teoria simplesmente da conspiração. Ou seja, conseguiu resolver o problema dos village, né? De se transformar em zumbi. Mas os humanos, assim, que são zumbi, assim, são Steve. Como que faz pra resolver o problema deles, né? Bem esquisito. Mas galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha teoria maluca. Deixa eu ver quantos minutos tá de boa com o meu celular. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Eu só tô com torcicolo aqui, sabe? Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Falou, um abraço. Amo vocês. E é isso, até mais. Tchau, meus amores.